oportunidades que ela pode abrir. Tudo isso a gente vai entender ao longo do programa. E se você tem dúvidas sobre a cidadania estrangeira, já pensou em dar entrada no seu processo? Hoje nós temos convidados experts no assunto de cidadania. Já estão com a gente aqui no estúdio a advogada, especialista em imigração e cidadania portuguesa, italiana e espanhola, a doutora Ana Calvinho, e também o diretor da Casa de Itália Campinas, professor de língua e consultor para a obtenção da cidadania italiana, Ricardo Lousada. Então, manda sua pergunta, o seu depoimento para a gente, o WhatsApp na sua tela, 19978293776. Sua participação é super bem-vinda. Enquanto você manda a sua mensagem, agora vamos atualizando as notícias e também a previsão do tempo para a metrópole. A gente começa falando que a Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas realiza hoje, quarta-feira, 3 audiências públicas consecutivas para debater diretrizes para uso das vias públicas municipais, normas para funcionamento de bancos e mudança na legislação sobre o uso do solo. A primeira audiência pública será às 9 da manhã, com o debate sobre o projeto de lei complementar 74 de 2024, de autoria do Executivo, que estabelece diretrizes para a utilização das vias públicas municipais, incluindo o subsolo e o espaço aéreo, além de obras de domínio municipal para implantação e instalação de equipamentos urbanos. A proposta prevê a regulamentação de infraestrutura essencial, como redes de água, esgoto, energia elétrica, telecomunicações e outros serviços fundamentais. Em seguida, às 9h40 da manhã, a segunda audiência pública vai discutir o projeto de lei complementar 3 de 2025, também de autoria do Executivo, que define critérios específicos para a instalação e funcionamento dos bancos e instituições financeiras aqui em Campinas. O projeto reforça exigências relacionadas à acessibilidade, segurança e conforto dos usuários, destacando medidas como a obrigatoriedade de sanitários, bebedouros, portas giratórias com detectores de metais e câmeras de vigilância. Na última audiência, às 10h20 da manhã, será discutido o projeto de lei complementar número 1 de 2025, com emenda, enviado pela Prefeitura, que prevê alterações na Lei Complementar 208 de 2018, sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo urbano do município, que inclui, entre outras medidas, ampliação no escopo de unidades habitacionais elegíveis para incentivos a projetos habitacionais populares. As audiências públicas serão realizadas no plenário da Câmara, com entrada pela Avenida da Saudade, 1004, no bairro Ponte Preta. Você, claro, pode participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, no nosso sinal digital 11.3, canal aberto, também o 4 da NET, o 9 da Vivo Fibra, também pelo canal da TV Câmara Campinas no YouTube. E durante a reunião, os participantes poderão fazer aí perguntas, críticas e sugestões sobre o tema. Combinado? Vai ter um link lá na página inicial do site da Câmara de Campinas durante a reunião para você participar. Dia movimentado no Legislativo Campineiro, porque teremos 3 audiências públicas e hoje, a partir das 6 da tarde, acontece a 22ª reunião ordinária de 2025. 7 projetos devem ser analisados e votados, entre eles, em primeira discussão, o projeto de lei de autoria do Executivo, que propõe a afetação de uma área na região do Jardim Chapadão para a construção de uma nova sede de saúde. Esse projeto prevê a destinação da área localizada entre a Avenida Marechal Rondon e diversas ruas no entorno do Jardim Chapadão. A Secretaria Municipal de Saúde, segundo justificativa encaminhada à Câmara, disse que surgiu essa proposta a partir de uma solicitação da própria Secretaria, que acabou identificando a necessidade de ampliar a rede de atendimento público na região. A medida busca otimizar o uso de imóveis já pertencentes ao município, promovendo economia de recursos e eficiência na gestão pública. A Prefeitura também ressalta que a implantação da nova unidade representa um avanço nas políticas de saúde da cidade, ampliando o acesso da população local a serviços essenciais e fortalecendo a infraestrutura do Sistema Único de Saúde em Campinas. A reunião ordinária, aberta às 6 da tarde,
e você pode participar no plenário do Legislativo, com entrada pela Avenida da Saudade 1004, bairro Ponte Preta, e quem não puder comparecer, claro que pode assistir aqui pela TV Câmara Campinas, eu vou repetir para você, sinal digital 11.3, canal 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e transmissão simultânea no canal da TV Câmara Campinas pelo YouTube. Informação ok, agora é hora de previsão do tempo, porque hoje é quarta-feira, estamos no outono brasileiro e a previsão para hoje é de sol entre nuvens durante a manhã, aumento de nuvens no período da tarde e a temperatura mínima 15, a máxima 28, sem previsão de chuva hoje, tá? E amanhã já tem uma mudança aí e com probabilidade de chuva, mas amanhã é outro dia, então valendo para hoje, mínima 15, máxima 28, tempo nublado sem previsão de chuva aqui para a cidade de Campinas. Informação, dado o recado, e agora a gente fala que a gente pergunta se você sabia que mais de 4 milhões de brasileiros vivem fora do país. E muitos deles buscaram ou ainda sonham uma segunda nacionalidade. Apesar do direito garantido por descendência, residência, casamento ou investimento, o caminho até a cidadania pode ser cheio de burocracias. Hoje, a gente vai entender o que está por trás desse processo e como tornar esse sonho mais viável. Para conversar conosco sobre, então, a cidadania para brasileiros, vamos dar as boas-vindas e o bom dia, né? Aqui no Estúdio Câmara, ao vivo com a gente, a advogada especializada em imigração e cidadania portuguesa, italiana e espanhola, doutora Ana Calvinho. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Muito bem. E com a gente também, dando as boas-vindas para ele, o diretor da Casa de Itália Campinas. Ele também é professor, né, e consultor para a obtenção da cidadania italiana, Ricardo Lousada. Bom dia, seja Muito bem-vindo. bom dia, agradeço o convite. Maravilha, gente. Agradecemos a presença de todos vocês que estão aí do outro lado também. Agora a gente conversa sobre a cidadania, né? Você cresce ano após ano a quantidade de brasileiros que tentam a sorte fora das nossas fronteiras. Você sabe que de 2015 para 2023, um ano base dos dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores, o salto no número de imigrantes foi de 81,4% em 2023. Havia 4,9 milhões de brasileiros fora do país, o maior número desde 2001, quando os dados oficiais começaram a ser contabilizados. Em 2015, esse contingente era de 2,7 milhões de pessoas. Os 10 destinos mais buscados são Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Reino Unido, Japão, Alemanha, Espanha, Itália, Canadá e Argentina. Agora, na opinião de vocês, né, a doutora Ana, o Ricardo, começamos pela doutora Ana. Quais os motivos levam os brasileiros a imigrar? Aquilo que me parece é sempre uma busca de uma vida melhor, não é? As pessoas estabelecem, é como um meta, um padrão de vida e vão atrás desse sonho. Da mesma forma como os nossos antepassados, no meu caso, eu que vim de Portugal há 12 anos, vieram ao Brasil à procura de uma vida melhor. E é essa a esperança das pessoas, e daí o investimento, quer na nacionalidade, quer no visto, para poder chegar num país de forma legal, desempenhar as funções para o qual pretendem exercer, não é? De forma a poder ter uma qualidade de vida melhor. É isso, Ricardo, uma qualidade de vida melhor. Esse é o sonho de quem começa a investir no processo da cidadania e da imigração? Olha, eu somaria mais um detalhe nesse processo, no que diz respeito à cidadania italiana. Para muitos é uma conexão com os próprios ancestrais, né? Uhum. Essa vontade de voltar à Itália, de ter a Itália, assim como um refúgio lá de onde saíram, né, os avós, os bisavós. E claro, buscar uma melhora da própria vida e uma experiência também totalmente nova, né? O que diferencia um pouco a Itália, naturalmente, de Portugal, seria a questão da língua, né? Muitos Uhum, falam: "Ah, vou para Portugal porque a língua portuguesa é um facilitador". Para quem vai para a Uhum. Itália tem que aprender o italiano, tem que pelo menos arranhar um italiano. Sempre digo: Sim. não vá até a Itália sem falar italiano, porque você não vai conseguir trabalhar, tenha o currículo que tenha, você não vai conseguir alcançar, voos muito altos, né? Perfeito. Você vai ficar assim,
naquele nível de, eu não diria, às vezes eu exagero com alguns clientes que têm master, têm doutorado, e eu digo assim para eles: olha, sem a língua italiana você vai ser ajudante de pizzaiolo. Ah, Ricardo, você exagera. Eu não exagero, eu passei lá boa parte da minha vida, mais de 30 anos, eu conheço o mercado, já trabalhei lá há muitos anos, então eu digo, não é bem assim. Na Itália se fala italiano e é a língua que você deve aprender. O inglês que você sabe não vai ser usado tanto quanto você pensa. É essa. Muito bem. Até no português nós temos esse Esse problema. problema, né? Então, Ricardo, você que é representante da Casa de Itália aqui em Campinas, né, como que vocês atuam, no apoio à cidadania italiana aqui na cidade de Campinas? Então, o nosso papel, eu diria que além de tudo, é criterioso. Eu sempre digo, tem muita gente válida trabalhando no mercado, tem muita gente honesta, mas ao mesmo tempo a gente recebe relatos de muitas pessoas que sofreram, problemas gravíssimos a nível econômico e a nível psicológico, né. Por quê? Quando você se propõe a fazer um investimento que não é barato para obter Hum, uma cidadania, você coloca, nisso todos os seus sonhos. E a partir do momento que você encontra alguma pessoa não idônea, você tem um grande choque, um grande, diria assim, uma tristeza enorme, né, você tem sim. um prejuízo, um problema psicológico, tem gente vai foi fazer terapia, porque perdeu um monte de dinheiro e foi ludibriada. Então a gente tenta dar um apoio, claro, lógico, objetivo, mostra qual é o caminho, Hum, indica, toda a a trajetória necessária para alcançar esse sonho e sempre digo, antes de mais nada, você deve ter confiança no teu consultor. Você tem que saber com uhum. quem você está falando, por que que você está escolhendo ele e se informar muito bem sobre resultados. Por quê? Porque o prejuízo é pesado, então tem que ter essa É essa um noção um prejuízo, psicológico também, né, também. que Hum. eu acho que é mais delicado, Exato. porque é algo que você almeja, que você trabalha, que você busca, e aí você acaba se frustrando e é bem delicada a situação. Agora eu pergunto para a É. doutora Ana, quais que são as principais diferenças, né, entre os processos da cidadania portuguesa, italiana, espanhola, e a doutora havia me dito aqui, no início, quando estávamos ainda antes de começar o programa, você representa a casa, portuguesa aqui em Campinas. Conta pra gente um pouquinho dessa vivência, dessa representação feminina tão importante. São opostos, não Aham. é? Eu brinco lá na casa que eu toda a minha vida mexi com papéis, Sim, não é? Agora eu brinco que faço cardápios, monto festas para 300 pessoas, e sim. então tem sido uma mais-valia muito boa na minha vida, porque embora a Casa de Portugal dê muito trabalho, se não fosse a casa eu não teria contato com pessoas fantásticas que eu aprendi por e quero por conhecer, quero por lidar com elas, não é? Perfeito. Então realmente tem sido uma experiência muito boa. No que diz a respeito à nacionalidade, Uhum. a questão primordial é a documentação. A pessoa não adianta dizer assim: "Ah, eu acho que um ascendente meu é português, espanhol ou italiano". Não, tem que haver provas, não Uhum. é? Então, tendo prova que a pessoa efetivamente tem um ascendente, de nacionalidade, e eu falo aqui pela portuguesa, espanhola ou italiana, é meio caminho andado. Não quer dizer que é 100% seguro, que existem, algumas exigências da lei, que às vezes as pessoas também têm a ideia de que, a União Europeia, a lei é a mesma. Não, existe a União Europeia, mas cada país tem a sua autonomia, tem a sua Uhum. lei da nacionalidade própria. Os documentos que a nacionalidade portuguesa que é solicitado para a nacionalidade portuguesa não são os mesmos para a espanhola e não são os mesmos para a italiana. Inclusive, a forma de tratar do processo é diferente. Não é? Enquanto na espanhola nós temos que dar entrada obrigatoriamente do processo no consulado, na italiana existem mais formas e na portuguesa também. Então, cada lei, cada país, cada lei, isso Muito bem. indubitavelmente.
Muito bem. E olha só, falando em país, cada lei, né? No último dia 10 entrou em vigor no Brasil a exigência de visto para os cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália Imagino. que desejam visitar o Brasil. A medida, assinada ainda em 2023, ela baseia-se no princípio da reciprocidade, já que esses países cobram visto de brasileiros. Essa exigência ela estava suspensa desde 2019, quando o governo anterior dispensou o visto com o objetivo de incentivar o turismo, né? Agora eu pergunto para você, Ricardo, essa questão da reciprocidade, né? Qual que é a sua avaliação? E tem várias mudanças que vêm acontecendo, e quando essas mudanças acontecem, elas mexem com esse processo da busca da cidadania? Quanto à reciprocidade, eu acho extremamente correto. A partir do momento que o cidadão brasileiro deve pedir um visto para entrar em território americano, me Uhum, parece muito lógico que se faça-se o mesmo, né. Me exato. parece lógico, pelo menos do meu modestíssimo ponto de vista. Perfeito. Quanto a, assim, evoluções também nesse sentido, seria muito interessante que tivéssemos relações, assim, cordiais Uhum, com todos os países, mas eu entendo alguns processos, né. A Europa não coloca exigência de visto, né, para os brasileiros por uma permanência de até 90 dias em sim. território europeu. A maioria dos países, eu digo a Itália especificamente, a lei que eu conheço melhor do meu país de origem. Uhum. Mas mesmo assim, eu diria que, tendo em vista que 90 dias são mais do que necessário para você tirar umas boas férias, passar um pe quem Uhum. me dera tirar 3 meses de férias. Uau, verdade. Fala, né, é difícil, mas assim, é um período que está dentro da lei, você pode ficar lá para esse período, depois você tem que ir embora. Uma pergunta que me fazem muitos, que fala assim: "Ah, Cadu, eu vou ficar 90 dias, eu vou sair 10 dias, eu vou voltar, eu tenho direito a ficar mais 90 Uhum, dias". É uma dúvida muito, assim, de muitas pessoas. E perfeito. eu digo: "Não, não é Não. bem assim. Você tem que ficar fora do espaço de Schengen por pelo menos 180 dias". O espaço de Schengen seria a Europa, Uhum. né. 180 dias fora de lá para depois voltar a passar 3 meses novamente. Essa é a questão. Eu acho um tempo razoável. Agora, falando de cidadania, tem, a lei, como dizia a doutora, são diferentes em cada país. Muitas pessoas vão até a Itália, pedem residência lá e podem ficar lá pedindo a própria cidadania. Existe uma lei, na Itália sobre residência. A residência na Itália é uma coisa muito séria, né, tem que ser comprovada pela polícia municipal, você tem que alugar um imóvel, você tem que provar que você está lá, Uhum. né, fielmente, não estou lá 10 dias e vou embora, não é bem assim, tem que ser uma coisa séria. Sempre digo para todos os meus clientes que mínimo fique lá 6 meses para fazer a coisa dentro da lei. Não trabalho fora da lei, não gosto dessa coisa de fiquei 10 dias e tirei a cidadania. Algo errado, muito errado, e a pessoa tem que ter noção disso, né, Rubia, Muito porque bem. a facilidade nem sempre é o melhor caminho. A gente tem que obter as coisas com suor, com dedicação e fazendo as coisas extremamente, de forma legal. Então, esse período que a gente passa, a gente pode pedir a cidadania por residência, uma das Uhum. formas. Uma vez comprovada a residência, a pessoa dá entrada no pedido de cidadania e aguarda, né, o resultado, tranquilo, sereno, demora um tempo, mas é o tempo suficiente. Tanto que a polícia municipal vai controlar muitas vezes se a pessoa está lá, se está lá de novo, vai 6, 7, 8 vezes controlar. E eu estou totalmente a favor disso, porque a Uhum. seriedade do processo é exatamente essa. Hum. Você está lá residindo de verdade, né. Muitos fazem, aqueles caminho, alternativo. Sim. Tem muitos que, infelizmente, trabalham dessa forma. Não gosto disso, porque existe sempre uma corrupção passiva e ativa nesse processo. E a Itália, infelizmente, tem muitos escândalos nesse sentido. Um dos motivos pelo qual o ministro Tajani, canetou esse decreto é Exato. realmente um excesso de, digamos assim, de tranquilidade nessa Uhum. história e não percorrendo as vias legais. Essa é a questão. Então a gente tem que ter, um pouco de respeito quanto à questão e cumprir tudo dentro da lei. E verificar se o teu consultor conhece a lei, evidentemente. Exatamente. Exatamente. A doutora Ana, vamos lá. Segundo o Eurostat, o Brasil é o sexto país com mais cidadanias europeias concedidas em 2023, com 29 mil casos, principalmente por Portugal, Espanha e Itália. E aquela história de comprar imóveis ou investir em empresas em troca de cidadania,
como acontece em Portugal? Isso é real? Isso é seguro? Qual que é a sua avaliação sobre essa situação? Existe muito esse conceito da nacionalidade. Eu compro um imóvel de valor, um Golden Visa, não é? Trata-se de um investimento num imóvel de valor superior, de igual ou superior a 500 mil euros. Uhum. Acontece é que essa compra, esse Golden Visa, é uma autorização de residência. Ele não é uma nacionalidade. Então, você não compra o imóvel e lhe dão um passaporte português. Sim. Você compra um imóvel e tem uma autorização de residência. Residindo legalmente 5 anos em Portugal, aí sim você pode solicitar a nacionalidade portuguesa. Então, Uhum. existe uma grande diferença e as pessoas têm muito essa dúvida se vão receber o passaporte. Não, eles vão estar legalmente residindo no país com essa compra, com esse visto de investidor, com esse Golden Visa. Certo. E para quem não tem, pais ou avós estrangeiros, que outras formas existem, para conquistar uma cidadania fora do país? Eu pergunto para o Ricardo, né, porque às vezes as pessoas falam assim: "Poxa vida, mas só quem tem, né, descendentes e tal". Existe uma outra forma, né, não tem pai, não tem avô, como é que faz? Tem essa forma, não tem? Teria, você pode casar com um italiano ou com uma italiana. O casamento é uma das formas. Tanto que a esse respeito, em 1992, foi modificada a lei italiana sobre Sim. cidadania, que dava ao cônjuge o direito de se tornar italiano, absolutamente, assim, era um direito dado normalmente sem necessidade absoluta de não comprovar nada mais, nada menos que um casamento. Como isso estava virando um pouco moda, digamos assim, o governo interrompeu esse fluxo e disse: "Não, a partir de agora, essa questão do casamento, tem que não é mais automático, tem que ser Sim. feito um pedido oficial, tem que passar por uma avaliação do Estado italiano", me parece correto. A partir de 2018, nós tivemos com o decreto Salvini um outro pequeno empecilho. Eu digo que não é empecilho, eu acho que é uma coisa certíssima. A pessoa tem que conhecer e ter Uhum, nível B1 da língua italiana, ou seja, Uhum. falar italiano. Você vai obter uma cidadania, graças a seu marido ou sua esposa. Falar italiano me parece o mínimo. Não é unanimidade essa minha, né, esse decreto aí: "Ah, poxa, aí cada", olha, o idioma se aprende estudando. Eu acho que não é questão só de grande talento, se a pessoa se aplica, ela consegue. E você tem que fazer hoje uma prova, né, e antes de pedir a cidadania, você tem que ter essa certificação nível B1, do idioma, italiano. E aí sim, você pode se tornar italiano. Muito bem. Doutora Ana, e eu quero ir para Portugal, né, quais são as especificações? É igual para a Itália, eu preciso aprender o idioma, né, então, ir para Portugal, para Espanha, enfim, quais as especificações, as documentações e o que se pede, quando a gente fala dos nossos, parentes, né, os nossos avós, bisavós, enfim. Então, existem 2 formas da pessoa ir: eu vou mudar para Portugal". Uhum. Temos a questão da nacionalidade, não é? E aí sim Sim. terá que ter um ascendente, ou o pai ou o avô português, cônjuge, ou pede um visto, né. É possível, existe dentro hoje, dentro da legislação portuguesa, vários tipos de visto. Então a pessoa já pode sair daqui com visto de trabalho, de estudante, existem vistos de procura de trabalho, que você fica 120 dias legalmente em Portugal à procura de um trabalho. Se conseguir, converte nesse visto de trabalho. Uhum. Existe um visto que chama-se CPLP, que é um visto para países de língua oficial portuguesa. Esse visto traz vários tipos de facilitação para a obtenção do mesmo, não é? Aqui no Brasil, inclusive, existe esse visto. Quem é de origem de países cuja língua oficial é a portuguesa tem esse benefício aqui no Brasil também, portanto, foi um acordo assinado. E já você sai daqui com uma perspectiva de não ter qualquer tipo de problema com a imigração, Uhum. não é? Então, há a questão da nacionalidade, sim. A nacionalidade portuguesa hoje, quer de filho, quer de netos, ela retroage à data do nascimento quando ela é concedida, não é? Então, no caso, eu tenho o que eu falo, eu brinco muito: "Olha, a nacionalidade portuguesa, ela consiste numa certidão de nascimento, e a portuguesa e a espanhola, ela consiste Uhum. numa certidão de nascimento.
pessoa vai nascer, retroage a data de nascimento e a partir daí faz a sua vida da mesma forma como um português faz no seu país de origem. Digo, olha, você vai com o passaporte, você está entrando no seu país. Da mesma forma como entra no Brasil, você está entrando no seu país. Portugal passa a ser o país da pessoa, não é? No que diz respeito a visto, outra forma também de conseguir posteriormente a nacionalidade, 5 anos legal, 5 anos trabalhando certinho, sem qualquer problema com a justiça portuguesa, tem direito também a solicitar essa nacionalidade. Então existe um leque e uma forma muito vasta da pessoa chegar e entrar num país com o pé direito. Olha aí, que bom, né? Que bom que nós temos aqui 2 especialistas, 2 pessoas que entendem desse assunto para tirar as nossas dúvidas, para nos informar, para nos ensinar como funciona todo esse processo. E os telespectadores, as pessoas que estão do outro lado da tela, têm dúvidas, já mandaram perguntas para vocês. E agora a produção separou algumas perguntas e a gente começa, então, a responder. Você que está aí do outro lado, mandando aquele bom dia especial, agradecendo pela sua participação. E a gente já começa a responder a Simone, olha aí, a Simone do Jardim Nova Europa. Estava tudo pronto para irmos para os Estados Unidos em 2020, mas após o Trump assumir, a empresa cancelou a vaga por medo das políticas contra imigrantes. Alguém passou por isso? Você tem essa a informação sobre isso? Consegue explicar o porquê para a nossa telespectadora Simone? Olha, Estados Unidos não é muito minha praia, Aham. mas vamos lá. A questão que a gente pode avaliar, eu tenho uma questão de um amigo recentemente, que ele tinha feito o pedido de visto para a esposa, que é médica, e por uma razão burocrática na documentação, o visto foi negado. Uhum. A necessidade naquela área de médico para a cidade onde eles iam era intensa e ele não entendeu. Aí ele não entendeu se era um problema devido ao advogado que tinha cuidado da papelada, digamos Sim. assim, mas essa política mais ou menos internacional de barreiras, né, diria assim, barreiras intensas, como agora que está fazendo o Trump, de certa forma, não facilitam muito o fluxo, né? As pessoas começam a ter Uhum. um certo receio, até de tentar legalmente ir aos Estados Unidos. Nós temos notícias, né, jornais mesmo, eu tenho lido muito sobre até estudantes que estão lá Uhum. legalmente, tendo de sair dos Estados Verdade. Unidos somente por não estar de acordo com as políticas do Trump atualmente. É, mudou bastante Mudou a questão, né, bastante. É, depois que Trump assumiu, né, é. doutora Ana? Mudou. E, para nós que temos o passaporte português, italiano, espanhol, o visto do turismo ele é muito facilitado, tá? Nós Uhum. temos um visto que chama-se o ESTA, que nada mais é do que um preenchimento online, o pagamento de uma taxa, ele é válido por 2 anos, se a memória não me falha, a taxa são US$ 21, e ele é válido por 2 anos. Sim. Então, para turismo, a situação acaba por ser Mais maleável, exato. né? Agora, Uhum. no que diz respeito ao visto mesmo de investidor e de residência nos Estados Unidos, há uma facilidade também no investimento Sim. para países da União Europeia. Você tem que investir US$ 125.000 para poder ter direito a ter uma residência, um green card nos Estados Unidos. Fora o resto, realmente a ordem que existe hoje é suspender esses vistos para que haja um travão quer na entrada dos Estados Unidos, quer na permanência, não é, porque Uhum, às vezes é. as pessoas vão lá a Verdade. turismo, não é, e vêm-se, com o visto negado na porta da imigração, por quê? Aí é o critério de cada É de cada país. país, né? Oito Exatamente. e 28, vamos lá, tem mais perguntas. Lucas, do Jardim Flamboyant. Com as novas regras italianas de 2025, quem já iniciou o processo de cidadania será afetado pelas mudanças? É esse decreto, né, Ricardo? Exato, o E esse decreto. decreto ele vem já de um tempo já, né? Acho que ano passado ele foi, se eu não me engano, nós fizemos até uma matéria sobre esse decreto e tal. E agora, ou ele mudou? Não, Que alteração que teve? Explica para não, gente. havia é o seguinte, havia uma proposta de lei do Sim. senador italiano, Menia, Uhum. eh,
no que diz respeito a mudanças, Sim, alteração da lei. O decreto, que é agora de 28 de março, são 2, 3 semanas, é recente, aham. recentíssimo, o que fez? Fez com que hoje o reconhecimento da cidadania chegue até a segunda geração, ou seja, você pode pedir se o seu pai é italiano, se seu avô é italiano. Por 60 dias estão suspensos todos os processos. Quem entrou com processo judicial, mais ou menos aquilo que eu entendo que o nosso Uhum, telespectador está perguntando, sim. ele mantém o seu direito, Uhum. legal e totalmente fique tranquilo. Eu falo para todo mundo, quem entrou antes, fique tranquilo. Quem entrar agora, fique tranquilo também, porque o decreto, a nosso ver, é totalmente inconstitucional. Vários juristas italianos falaram sobre isso, não sou eu quem está falando, Uhum. e o ius sanguinis, diz que você nasce italiano, tá, desde que você tenha um antepassado, um ancestral italiano, sem limites de, geração. Por conta disso, nascer italiano significa que alguém da sua família é italiano. Você tem esse direito, e esse seu direito deve ser reconhecido. Não pode ser uma canetada, um decreto que tira a história de um país que tem 3 leis, onde se baseia esse direito ius sanguinis, que é de 1865 a primeira, de 1912 a segunda, e de 1992 a terceira. Então, a nossa leitura, quem trabalha com isso, é que esse decreto chamado decreto da vergonha, para que quem queira ouvir, porque para nós italianos é uma vergonha a gente não ter, para os descendentes, um direito reconhecido que é absolutamente um direito constitucional garantido. Então, essa canetada que eu vejo mais como um posicionamento mais político do que realmente, ligado ao processo em si, Uhum. deve ser discutida agora nas próximas semanas no Senado, porque o decreto é como uma MP aqui no Brasil. Tem Sim. duração de 60 dias. Por 60 dias está tudo suspenso. E a gente tem que aguardar. Essa é a questão. Exatamente. Tem que aguardar. Então não desanima, né, pode ser que Não, tudo mude não. e as coisas aconteçam. A gente torce por Com isso, né. certeza, com Tá certeza. bom, 8h31, vamos lá. A Beatriz do Jardim Proença. A cidadania portuguesa pode ser transmitida para bisnetos. Quais os critérios para isso, doutora Ana? Essa é uma questão que vê-se muito pelas redes sociais. Bisneto tem direito à nacionalidade portuguesa. Eu sempre explico isso. Bisneto não tem direito à nacionalidade, por quê? O limite para a nacionalidade portuguesa é o neto. Então, Uhum, só é possível a pessoa pular uma geração na nacionalidade portuguesa. A partir do momento em que o neto pede a nacionalidade, ele já é português. Então, o bisneto, ele apesar de ser bisneto de português, mas ele vai ser filho de português. E aí sim existe o direito à nacionalidade. Então, a gente sempre tem que pensar: pulou uma geração, tem direito. 2 gerações, não é possível pular. Nossa, mas eu sou bisneto. É bisneto, mas também é filho. E aí sim, o processo do filho tramita normalmente na conservatória. olha isso, né, bem complexa, essas situações de cidadania, e que bom que nós temos aqui explicações, né, para você que está em casa, você que tem sua dúvida, está mandando para a gente a sua dúvida, a sua pergunta através do nosso WhatsApp. Manda aí, produção, tem mais? Se tem mais, pode colocar na tela para a gente. O Rafael do Flamboyant: as ações e discursos do Trump nos Estados Unidos ainda influenciam decisões migratórias e políticas de países da Europa? Quais impactos têm sido observados por lá? Vamos lá, então. Ricardo? Bom, eu vou, me conectar novamente com aquilo que a doutora estava Sim. falando, né, a questão de um contrato de trabalho para você ir aos Estados Unidos, falando como europeu, é fato, não vai ser um É, empecilho. Você vai investir, está um pouquinho travado, teria um pouco de receio nesse momento, Exato. mesmo tendo direito, né, você Uhum. investe seus $125.000, você tem direito a um green card, é um facilitador, é até um motivo pelo qual muitas pessoas buscam um passaporte europeu, né. "Ah, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ter um facilitador", como brasileiro, muda, o valor do investimento de forma, assim, astronômica. Então, é. é bem mais complexo. Mas é um momento de
diria, de avaliação, né, de calma também, nesse Cautela, né? cautela, É. inclusive em relação aos Estados Unidos, nesse momento, onde nós estamos vendo que é muito mais criterioso lá Uhum. esse filtro, né, e efetivamente diria que é bom, eu diria que é bom pensar um instantinho, ficar tranquilo, Exato. aguardar momentos mais serenos, né? Exatamente, né, aguarda um pouquinho, para um pouquinho, pensa um pouquinho. E falando em aguardar, quanto tempo mais ou menos leva aí o trâmite da documentação, né, tanto da cidadania italiana, quanto da portuguesa? Eu acho que, a portuguesa é um pouco mais, Rápido. menos demorada, é É, mais fácil, né. é. Você pode explicar para a gente, É, doutora? a parte da nacionalidade portuguesa, ela hoje, em média, um processo de filho de português, ela anda à volta de 1 ano para concluir. Uhum. Os processos de netos estão um pouco mais demorados. Por quê? Porque as conservatórias hoje não têm capacidade de resposta para tantos pedidos. Ah, Estão, perfeito. estão tramitando cerca de 500.000 processos de nacionalidade em Nossa! Portugal atualmente, não é? E não há capacidade de resposta, apesar deles trabalharem e eu recebo conclusões de processo à meia-noite, 1 da manhã, portanto, eles estão trabalhando, mas o volume é muito. Então, de processos de netos, hoje estão concluindo processos que deram entrada em 2021, tá? Nossa, É, 2021. 2021. Aham. E de cônjuges também. São Sim. processos que estão um pouquinho mais atrasados. De filhos, não. Filhos menores de idade, então, mais rápido, entre Uhum. mais ou menos 6 meses é um processo que conclui, maiores de idade é cerca de 1 ano. Na Espanha, como é um processo que corre no consulado, neste momento eles estão recebendo a documentação para posteriormente começar a analisar. É porque em Espanha, a partir de outubro deste ano, termina a possibilidade dos netos pedirem a nacionalidade espanhola. Eles abriram 1 ano, prorrogaram por mais 1 ano essa possibilidade e vai até outubro deste ano. Uhum. Nós acreditamos que a partir daí o consulado faça todo o seu investimento de tempo na conclusão desses processos. Ainda é cedo para nós, porque só a partir de outubro é que começaremos a ter alguma Sim. resposta, mas efetivamente a espanhola é aquilo que eu falei, cada país Tem a sua regra, tem a sua né. regra. Aham. Então a espanhola é uma, na italiana, aí eu vou deixar para A italiana tem, assim, 3 caminhos, né, como eu disse. Primeiro, você vai residir na Itália e Uhum. digamos que 4 meses seja um tempo mais que suficiente para a obtenção dessa cidadania. Claro, tem que se investir na locação do imóvel, tem que se investir em passar um tempo lá, né. Perfeito. E muitos depois permanecem, né, como minha alegria profunda é que muitos vão lá e depois falam: "Eu gostei tanto que eu vou ficar aqui". Falei: "Mas que bacana, né", porque a Itália é um país que está perdendo, em termos de número, né, Sim. demograficamente nós estamos, encolhendo. E precisamos É, de pessoas e de crianças, né, é um país que cada ano tem menos, nascimentos, Nascimentos. e Aham. isso preocupa bastante, né, porque nesse ponto de vista você vai ver, vai encolhendo, vai encolhendo. Eu li uma projeção demográfica que diz que daqui a 30 anos, mais ou menos, a Itália terá 35 milhões de habitantes. Isso é sim, extremamente preocupante, né. Numa é. uma projeção dessa, calculando que hoje nós temos em torno de 56, 57 milhões, poxa, não é pouco. Mas vamos respondendo a sua pergunta, segundo modo de obter a cidadania, via judicial. Uhum. O tempo, nesse caso, eu vou concordar com a doutora que também o nosso é bem lento, porque os tribunais italianos estão abarrotados de pedidos de cidadania. Então, hoje nós estamos levando em média que eu falo uns 3 anos com boa sorte, né, 3 anos de processo. Hã, é um tempo demorado? É um tempo demorado, mas pelo número incisivo de pedidos, é o que temos É, nesse momento. A terceira etapa também é entrar na fila do consulado, que Uhum. atualmente está suspenso, né, deixar bem claro, o decreto suspendeu, esse direito nesse preciso instante, então temos que aguardar, mas, consulado é outro problema sério. Nós estamos falando hoje, com o bom trabalho do novo cônsul Domenico Fornara, baixamos de 10 para 8, 7 anos e meio, ainda é um tempo muito longo, mas eu falo que a Itália, e eu vou falar, assim, de forma bem serena, o problema da cidadania italiana é como o pecado original. A gente gerou um problema que um decreto quer resolver. Uhum.
A gente, eu digo governo italiano, digo como um Perfeito. todo. Se você não cria uma estrutura hábil para atender o teu pedido de ius sanguinis pelo consulado, estrutura hábil, o que seria? Ter um tempo que julgamos necessário. Um ano, eu acho que um ano é um tempo, sinceramente, bom, legal, tranquilo. 10, eu não sei o Uau. que eu vou fazer Hum. daqui a 10 semanas, daqui É, a dez aham. 10 anos, entendeu, Sim. Rúbia? Então, a questão, a meu ver, seria a seguinte: se o governo italiano tivesse estabelecido, de certa forma, estrutura para acolher todos os pedidos, e eu digo não só aqui no Brasil. Tenho notícia nos Estados Unidos de vários consulados que estão no mesmo patamar. Os dois consulados mais solicitados do planeta Terra italiano são Nova York e São Paulo. Tá? Uhum. Milhares e milhares e milhares de pedidos de cidadania. Eu entendo que eles não têm estrutura, mas o que deveria fazer o Ministério do Exterior italiano para evitar esse fluxo de gente que vai para a Itália pedindo cidadania lá, e aí entra esses processos nebulosos que acontecem lá, né? O que eu diria? Se você estruturasse o seu consulado, as suas embaixadas para trabalhar com critério avaliado pelos funcionários do Ministério do Exterior italiano que trabalham nos consulados, não teríamos esse pecado original, né? E esse pecado original que gerou esse fluxo de pessoas que vão lá, esses processos nebulosos, esses toma lá da cá que existem, eu não posso negar, e Uhum. eu gosto de falar isso por quê? Porque eu falo que muita gente honesta trabalha direitinho, mas temos muitos que se enveredaram pelo lado errado e levam pessoas que acreditam nesse processo e levam tombos homéricos, Uau. infelizmente. E há a questão também de muita desinformação, Exato. não é? Eu acho que passa muito por aí: "Ah, nossa, eu fiz o meu processo, deu certo, eu agora vou passar a fazer". E as Ah, coisas não sim, são há sempre determinados, não é? Eu vou fazer. sim, Há determinados pontos da lei que têm que ser cumpridos. O Uhum. processo de nacionalidade portuguesa, ela é um processo que basta provar a filiação, não é? Se eu sou filha ou sou neta, eu faço a prova através da certidão de nascimento. Mas aí começa, né, dentro dessa certidão de nascimento, quem foi o declarante? Quem foi ao registro aqui no cartório e fez a declaração de nascimento? Isso é importante para a importantíssimo. atribuição da nacionalidade. Uhum. Mas as pessoas, ouvem muita eu ouço muito isso: "Ah, mas na internet os bisnetos falam que pode". "Ah, mas na Sim, sim, internet fala-se assim", internet. gente, vamos fazer um favor, assim, esqueçam a internet, vamos Aham. conversar. Vamos conversar de forma bem clara. Ao contrário da italiana, que tem que fazer a prova de certidão de nascimento, casamento e Sim, óbito, a sim, portuguesa não, é certidão de nascimento, só que essa certidão tem que estar de acordo com a lei. E as Uhum. pessoas que, eu concordo plenamente consigo, contratem ou façam, mas de forma correta, sem nebulosidade. Gostei do exato. termo. Muito bem, sem nebulosidade, né, tem que fazer de forma correta, até porque é um investimento, é um Exato. sonho, né, e é algo que pode te frustrar de uma forma que, poxa vida, Exatamente. você vai ter aí, uma perda considerável por conta do investimento e depois a frustração, né, a questão psicológica também, e o tempo que você ficou ali esperando para conseguir, que esse Exatamente. processo, tenha sequência e termine de uma forma que você esperava que pudesse terminar, né, que é conseguindo a É, sua cidadania. Então, muita atenção na hora da contratação da pessoa que vai te assessorar para a exatamente. documentação. Vamos lá. O João do Jardim Chapadão consegui juntar 5.000 euros e queria tentar a vida em Portugal com minha esposa e filha. Esse valor dá para começar ou ainda é pouco para fazer a mudança com segurança? A doutora Ana, responde o João, por gentileza. Olha aí. João, é a coisa mais simples. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: entra no site Uhum. de imobiliárias portuguesas. Para você viajar hoje com segurança, não vão atrás do canal do YouTube. Bom, espero não receber nenhum processo. Brincadeira. Vão verificar, e eu digo isso sempre, verificam o custo da casa, Uhum. verifiquem, entrem no continente, num site do supermercado, Perfeito. continente.pt, Pingo Doce, Jum, Auchan, e façam a vossa compra de mercado e coloquem no cesto a vossa compra de mercado e somem
ao valor da casa que conseguirem arrendar. Em Portugal Uhum. a gente arrenda casas. Soma, dá para quanto tempo? Ah, eu consigo com esses 5.000 euros, dentro do meu padrão e da minha perspectiva de casa que eu quero, de alimentação que eu quero, eu consigo ficar aqui 1 mês ou 2 meses em Portugal. É pouco, tem que juntar mais. Tem que Perfeito. juntar. Por quê? Uhum. A questão da legalização, se a pessoa sair daqui com um visto de trabalho, ok, sem problema nenhum, esses 5.000 euros devem lhe dar para ele viver uns 2 meses em Portugal Sim. de uma forma tranquila. Mais do que isso, eu não vou com trabalho, eu ainda vou procurar um trabalho, eu aconselho a esperar um pouquinho, juntar um pouquinho mais para poder chegar lá e não passar por nenhum sufoco. Então, é muito simples, conta de supermercado, renda de casa, quanto deu, quantos meses eu consigo estar sem efetivamente precisar terminar com as minhas reservas. E aí é fundamental. Outra coisa que eu alerto é o seguinte: em Portugal não existe carteira de trabalho, existe um contrato de trabalho. Uhum. Existe contrato de trabalho de 3 meses, 6 meses, de 1 ano. É importante saber que o subsídio de alimentação é obrigatório as entidades patronais pagarem. Subsídio de transporte, não. Então, se a pessoa vai dizer, não, eu vou em Lisboa, vou trabalhar em Lisboa, mas eu vou morar em Almada, do outro lado. Sim. Contem que têm que pagar do bolso Uhum. esse valor de transporte. Nosso salário mínimo hoje são 870 euros, salário médio 1.200. Façam a continha e verifiquem como é a situação que se encontra agora. Uau, hein? Olha aí uma super dica para você, né? Faça sua continha aí, coloca tudo na ponta do lápis. A Renata do Cambuí, quais são os custos atualizados para o processo de cidadania italiana em 2025? Houve aumento, nas taxas, Ricardo? Então, os custos, vamos entender o processo, vamos entender o pedido no consulado, aí tem que ver Uhum, como que você vai enxergar isso. As taxas hoje, o governo autorizou, a lei do orçamento no ano passado autorizou já, todos os comunas, todas as prefeituras, a emitir a famosa certidão de nascimento uhum. com custo de até 300 euros. Uau. Antes era gratuito. Então nós passamos já com, né, de 0 para 300 ali. O pedido no consulado foi para 600 euros por pessoa. Hoje você entra com um processo judicial e o peso aumentou bastante, embora algumas vertentes agora, joguem esse investimento, esse investimento, que são custas judiciais que você tem que pagar, Uhum. para frente. Você pode agora não esboçar tudo de uma vez e pagar lá na frente, mas vai ter que pagar. Isso daí é fato. Agora, 600 euros para cada requerente, adulto ou menor. Fora o advogado que você tem que pagar, etc, etc. A montagem dessa pasta que, requer, nascimento, casamento, óbito em linha descendente desde o antepassado italiano, e nós estamos falando aí de, mediamente, se forem, assim, umas 4 gerações, de investimento de 6, 7 mil, porque você tem que apostilar toda essa papelada, você tem que depois, traduzir por um juramentado tudo, tanto o documento quanto a tradução deve ser apostilado, e dependendo de cada estado, aqui no estado de São Paulo, doutor, está em torno de 156 Exatamente. reais por Uhum. apostila. Apostila. Esse que é o valor de uma documentação, hoje Uhum. gira em torno desse valor, mediamente, dependendo do custo do tradutor juramentado. É porque tem alguns aí que exageram até no custo, né? Outros mais, depende, se é mercado, e é claro, Sim, mas sim. é um investimento, Uhum. eu diria, notável, né? Precisa se Considerável, preparar, né. considerável, exatamente. Muito bem. Fora as retificações, desculpa Fora Não, por não, favor, por estamos favor, doutora. falando de um Sim. processo, assim, que está tudo bem alinhado. Aham. É. As retificações, o que seriam as retificações? Eu tenho nome, eu tenho um cliente que, praticamente na Itália, o antepassado nasceu como Valentino. Uhum. No Brasil tornou-se João. Como que ele de João passou para ser de Valentino para João? Não encontramos, é claro, estamos falando de 110, 120 anos atrás, não Uhum. encontramos como. Aí o pedido de retificação, baseado no documento italiano, que tem que ser trazido, apostilado lá da Itália, atenção, tem que ser apostilado lá na Itália, trazido, colocado, registrado no cartório de notas e registros aqui no Brasil, para depois ser levado até um cartório
para o pedido de retificação. Quem deve fazer isso é o parente vivo mais próximo desse antepassado italiano. Nossa. Então, assim, esse é outro lado também complexo, que requer uma análise profunda da documentação e, realmente, a retificação é necessária. Por quê? Porque o governo italiano entende que deve estar clara a concatenação familiar. Eu tenho que ter clareza, por isso que o documento que o governo pede é a certidão em inteiro teor. Inteiro teor é diferente do breve relato, são 2 certidões aqui no Brasil. Inteiro teor é a historinha contada. No tal dia se apresentou diante de mim fulano dizendo que ontem nasceu uma criança, tal, cujos avós são esses, etc. Você tem um relato completo de quem são os pais, quem é a criança, quem são os avós, né? E assim segue, de documento para documento. Nossa, Tem trabalho. Tem trabalho, né, E para a doutora? portuguesa, ela é necessária a certidão inter teor reprográfica. Reprográfica, Que inclusive. é uma cópia do livro. Exato. Porque tem a digitada, é você sim, extrair do livro e digitar. Tá. A reprográfica é uma foto do livro, Do livro original. Havia várias falsificações de documentos, Uhum. inclusive há uns anos atrás foram presos alguns advogados em Portugal por falsificação de documento, porque a digitada seria mais fácil. E o que é certo é que o trabalho quer em Portugal, na Itália, na Espanha, é tão minucioso que eles chegam e pedem a reprográfica para poder verificar que letra que na época se usava para saber se a certidão é verdadeira ou não. Nossa, olha só, gente. É um trabalho. Então, é um trabalho e esse trabalho precisa ser realizado por profissionais específicos, né? Então, você precisa ter a certeza de quem vai estar te assessorando. Olha, 8h51, a produção está avisando aqui, como a gente tem reunião ordinária, nós temos audiência pública e a Câmara de Campinas hoje super movimentada, a gente precisa entregar e então a gente precisa ir para as considerações finais. 9h, pessoal, lá no plenário José Maria Matosinho entra ao vivo, então 8h51. Tem muitas perguntas ainda dos nossos telespectadores, a gente pede desculpa, não conseguimos responder, mas, né, nós vamos responder, Ricardo vai ficar com a gente, vai responder, e daí você vai acompanhar a sua pergunta e a sua resposta, passando aqui na programação da TV Câmara Campinas. Então, considerações finais, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Desculpa aí pelo tempo tão rápido. Passou tão rápido o tempo, né? O tempo parece curto, mas 1 hora nós ficamos aqui. É porque a conversa fluiu, um papo legal, informação muito preciosa para a gente. Obrigada. Eu é que agradeço o convite. Realmente é a minha primeira vez, como eu referi há pouco, mas é muito gostoso, porque quando nós fazemos aquilo que gostamos e nós discutimos um assunto que dominamos e que nos dá prazer ajudar as pessoas, não é, a alcançar um sonho, não só da questão da obtenção da nacionalidade, mas também para saber quem são os seus antepassados. Exato. Eu sou portuguesa, mas eu já fiz a minha árvore genealógica para saber quem era um membro da família, o nome. É muito gratificante. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque devemos aos nossos antepassados tudo aquilo e todo o ensinamento que eles nos deram. Muito obrigada e eu estou à disposição para responder aquilo que for necessário. Maravilha! Ricardo, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, pela contribuição, compartilhamento, gratidão. Muito obrigado, Rubio, obrigado à produção, obrigado a vocês. E eu queria só deixar um recado aqui, se possível. Dentro dessa nossa manifestação absolutamente pacífica contra o decreto Tajani, dia 3 de maio, em São Paulo, né, todas as entidades italianas da região estão se movimentando para marcarmos presença em São Paulo, estará na Praça Cidade de Milão, perto do, se não me falha a memória, uma área perto do parque. Agora fugiu o parque, o famoso em São Paulo. Ibirapuera, exatamente. Aí, fugiu. Muito obrigado. Aqui em Ibirapuera, e lá teremos essa manifestação completamente pacífica, famílias, para manifestarmos nossa tristeza contra um decreto que fere a história de nós italianos. E agradecer também, se você me permitir, o nosso deputado Fábio Porta, eleito aqui pela América do Sul, nosso representante no parlamento italiano, que está lutando veementemente contra esse decreto, que é importante que tenha essa força, essa contribuição também, tanto das nossas representações políticas, quanto de nós cidadãos que queremos que isso
não aconteça dessa forma. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a participação de Obrigada. vocês. Agradecemos a sua participação aí de casa. E estamos entregando lá para o plenário José Maria Matosinho, que o pessoal da TV Câmara Campinas entra ao vivo daqui a pouquinho. E amanhã, quinta-feira, o nosso Estúdio Câmara traz um tema super necessário, gente. Como superar o luto. Nós vamos falar sobre perda, acolhimento e recomeços. Espero que você venha com a gente amanhã, a partir das 8 da manhã. A gente agradece a sua audiência, a sua participação. Convidamos você para continuar ligadinho com a gente aqui na TV Câmara Campinas. Nós temos, direto do plenário José Maria Matosinho, audiência pública para você. E também temos aí o nosso jornal, né? Câmara Notícia, com informações do Legislativo Campineiro e de toda a nossa metrópole. Agradecemos a sua audiência, a sua companhia. Desejamos a você uma ótima quarta-feira. E amanhã a gente se fala ao vivo, a partir das 8 da manhã, com mais uma edição do Estúdio Câmara. Beijo grande para você. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.